O Dário foi, inclusive, a Dário e Franca foram proibidos de entrar nos Estados Unidos por muitos anos. Eles ficaram sem visto americano por muitos anos. E acho que foi o Reagan, se não me engano, sabe, em 80, que liberaram devido às atividades comunistas deles, né? Então eles ficaram anos e anos proibidos de entrar nos Estados Unidos. Então, agora a gente vai falar um pouco das técnicas e alguns procedimentos pontuais sobre o trabalho de criação do FO. Então, o teatro nasce de desenhos, como a gente já falou há pouco, né? Então, na sua imaginação subversiva paradoxal, ele enxerga o mundo por desenhos, transforma personagens e situações elementares de suas peças em esboços, numa visão sempre muito grotesca e surreal do mundo, né? Nesses desenhos, os seres voam, estão de ponta cabeça, renascem, têm partes do corpo extraídas de animais exóticos, um cabeça de leão, um tigre, asno no cabelo. Então, essa carnavalização está muito presente nele, né? A carnavalização, essa coisa do animal, está muito sempre presente. Numa entrevista que ele me concedeu em Milão, ele conta mesmo, falou um pouco dessa coisa do estilo dele, sempre foi o esboço. Uma coisa que lembra muito o Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci tem uma série de esboços que são fantásticos, né? De obras que são inacabadas e que eram esboços e traços, né? Com esses traços. Então, para criar um texto, ele cria uma série de esboços que retratam personagens e cenas, acompanhados de textos escritos sobre os desenhos e colagens e materiais diversos. Nessa passeata que eu tive em Milão com ele, lá com eles, por exemplo, eles faziam uns telões grandes que ele criava, que as pessoas iam andando na rua, como se fosse um outdoor. Mas um outdoor, vamos dizer, carregado por 3, 4 pessoas, né? Um estandarte assim carregado. E aí ele criava esse material, criava primeiro numa folha de A4, pequeno, ele desenhava, né? E aí depois uma série de pessoas estudantes de artes plásticas, né, pintores, ajudavam então a fazer essa passagem do pequeno para o grande. E o suporte disso, ele pegava uma série de material reciclado, sabe? Fundo de papel de cartazes, né? Quer dizer, então você via o fundo, né? Você via que isso estava num fundo que eram outras coisas, que eram materiais reciclados, né? E olha isso, você vê, isso é uma tela, né, de uma peça, um telão de fundo de uma peça que ilustra a Piazza São Marco, um quadro da Piazza São Marco, que aí ele foi em cima e desenhou sobre, né? Criou em cima, fazendo uma série de figuras, seres, né? Olha lá, gente com perna de pau, gente voando, elefante lá em cima, né? No alto da piazza, aqui, como se fossem atores, né? Habitando a Piazza São Marco, né? Como se fosse uma peça dentro da praça. Então aí, essas são as imagens do John Padan, da Descoberta da América. Então vocês vejam, por exemplo, no livro, esse é um livro, inclusive, que ele usa para fabular. O livro com imagens e ele vai contando a história com o livro. E esse livro vai ser projetado como se fosse um telão desse aqui, né? Na parede, no teatro, no fundo, e ele vai virando as páginas e contando a história com as imagens e com alguns textos que estão descritos, e ele vai fabulando em cima, contando a história. Que era uma prática que ele também se remete aos fabuladores medievais, né? Que tinham muito pouco texto nos livros e contavam as coisas de memória, mas tinha um livro, às vezes, com imagens, com alguns apontamentos. Tá vendo? As imagens das Índias, tá vendo? Aqui. Então é uma descrição por imagens, né? Então, esse que ele faz acaba sendo um storyboard, né? Quer dizer, que é o roteiro, muito usado em cinema. O Fellini desenhava planos sequências, né, nas cenas. O Fellini também desenhava as pessoas, né? As pessoas, né? Ele fazia assim, desenhava primeiro, Aham. ia no metrô, tinha parecido. Ah, é? Olha. Sim. Aqui parece o desenho que eu vou ler. Aí ele chamava ele trazer. Que interessante, olha. Sei. Sei. Ele pegava a partir daí. Né? Então, assim, isso é uma técnica que também está presente nos pintores do Renascimento, né? Que narravam por quadros momentos da vida de um personagem lúcido. Por exemplo, o Calvário de Cristo. Se você for ver o Calvário, é uma sequência de frames, né, Newton? Cinematográficos, né, Débora? Que narra os momentos finais do Cristo. O storyboard da crucificação. Né? Exato, o storyboard da crucificação, total, né? Ou cartunistas, né?
como muito comum que a gente vê no jornal, que numa tira tem apenas 3 cenas para um desfecho cômico, por exemplo, né? Para um começo, um meio e um fim. Paralelo aos desenhos, ele vai criando uma série de diálogos, né? De uma situação sempre real ou paradoxal, sempre absurda, com alguns personagens. Por uma lógica natural e progressiva, vai criando novas situações de conflito que vão sendo desatadas por gags cômicas, sem perder sempre o enfoque político. Isso gera um roteiro de situações que é escrito em dialeto e depois a franca passa para o italiano. Então, aí do Arlequino, voltando, né? Situações, desenhos e personagens. O texto vai sendo aperfeiçoado por várias réplicas, né? Incansáveis improvisações. Ele usa o vídeo também como uma forma de registrar o material bruto e poder assistindo o vídeo, rever coisas, né, que ele quer alterar, que ele quer corrigir, que ele quer mudar, né, e inclusive perceber coisas que a gente não percebe, né? Sons, gestos, que o vídeo capta, né? Quando você grava em vídeo, né, você consegue captar alguns desses impulsos que no calor da improvisação você não percebe. Então, diz ele, o teatro que não se baseia num diálogo para a transformação de uma ação, que não é expressivo de uma ação, não é teatro, é literatura. Então, ele é assim, né? Você pode até discutir isso, tem gente, né? Mas ele é meio radical, né? A linguagem teatral é sintética, diz ele, não consente atrasos ou retardamentos descritivos da situação ou dos estados de ânimo, a menos que não estejamos preocupados com o ritmo. Então, assim, o teatro é aqui agora, é uma ação presente. Então, tudo está na ação, né? Não tem... Quando você perder tempo descrevendo, né, uma situação, um estado, né, aí a audiência vai ficando cada vez mais, né? O cômico satírico, quer dizer, onde a forma cômica, satírica, não possui como correspondente a tragédia, tudo se transforma em bufonaria. Nós falamos disso hoje, né? Quer dizer, a forma satírica, para existir de fato, ela precisa estar relacionada, né, a um correspondente trágico, né? O que é isso? Há realmente uma questão, uma existencial humana, há um problema, há um humano real, né, e existencial. Por exemplo, o medo da morte, né, a questão da fome, as várias formas de violência. Ele fala, né, a violência nos todos os seus aspectos, o problema do respeito humano, da dignidade, da qualidade de vida, a relação com a morte, com o amor, com a sensualidade, são catalisadores do cômico satírico. Então, essa discussão que a gente estava tendo hoje à tarde, um pouco é isso, né? A comicidade hoje cada vez é mais periférica, né? A gente percebe que é feita de caricaturas vazias, de sarro, de piadas superficiais, né? O que tem também uma parte na origem da própria cultura dos intelectuais, né? Que também colaboram para isso. Então, os poderosos toleram e bem, e até gostam da paródia, da gozação, que até fazem uso disso, né? Mas jamais toleram a sátira. Hoje predomina uma ironia feita do tique, né? Da caricatura, da figura mais ou menos grotesca dos políticos, com seus defeitos físicos, modo de falar, de pronunciar, seus vícios, de vestir, de caminhar, das frases típicas, né? Mas é uma caricatura epidérmica, que indica apenas a parte exterior do caráter. O tique não revela absolutamente o comportamento, a ideologia, a moral, a dimensão cultural dessas personagens. E é isso que ele se atém. O verdadeiro cômico, a verdadeira sátira, deve se ater ao comportamento, à ideologia, à dimensão dessas figuras, né, como seres humanos. Então ele dá um exemplo bacana hoje até não é todo, Aristófanes, que é um grande autor cômico grego, né, que ele sempre, inclusive, menciona. Por exemplo, Lisístrata, que é uma das comédias de Aristófanes, ou A Revolução do Sexo, né, que é a história, a tragédia da Lisístrata, qual que é? É uma cidade grega. Opa, obrigado. É uma cidade grega onde todos os homens foram para a guerra. Quem conhece a história sabe que os homens todos foram para a guerra e as mulheres ficaram na cidade, as mulheres e as crianças. E elas, então, revoltadas com isso, né? Quer dizer, nesse abandono, e os homens podem não voltar mais, porque podem todos morrer na guerra, elas, então, resolvem tomar uma posição e fazem uma greve de sexo. Elas decidem não transar mais com os homens enquanto eles não pararem de guerrear. Então, isso que é interessante, Newton, porque assim, a correspondente trágica é a guerra, né? É o fato dos homens todos irem à guerra e fazerem a guerra constantemente. A dimensão cômica, não transar mais com esses homens que fazem a guerra. Percebe? Então, no aspecto coletivo, né? Então é genial.
Outro é Mulher, por exemplo, o Médico à Força do Mulher, que é uma farsa maravilhosa, do começo do Mulher, do início do Mulher, na qual existe uma situação de violência do começo ao fim. A vantagem, né, porque a história narra um médico, a história do Pantaleão, né, a figura do Pantaleão, que é o pai de uma jovem que está enamorada por um outro jovem. Mas o pai não quer que ela se case com esse jovem, porque esse jovem não é rico, né, não é abastado, então ele quer que se case com outro. Né, e ela não quer. E ela está mal com isso. Né? E aí, por um quiprocó, esse Pantaleão encontra o Arlequino, que então vai se disfarçar. O jovem encontra o Arlequino, né, convence o Arlequino a se disfarçar de médico para enganar o pai. E o Arlequino se disfarça de médico para se passar por médico, para curar a filha. Né? E aí, então, ele vai... e aí ele pede a urina da menina para poder cheirar a urina, ver que, na verdade, é vinho. Né? Cheirar a urina, então, tem essa coisa escatológica, né? Já da comédia dell'arte. E aí, assim, a sequência da situação é um desenlace atrás do outro, né, que vai mostrando essa situação de violência. Então, conta o Fock falando que a vantagem da profissão do médico é a única profissão que permite que se mate alguém por incompetência ou negligência, ficando sempre impune. Né? Quer dizer, tendo uma tendência a estar impune porque a pessoa tem esse risco de matar, então ela pode matar. Ou seja, nenhum morto jamais voltou para reclamar de ter sido morto por um médico. Né? Quer dizer, dificilmente alguém volta para reclamar. Então, é uma profissão bastante arriscada. E o Mulher criticou os médicos pela vida toda dele. Né? Digamos que é uma profissão que tem bastante a se criticar também. Então, a classe dos médicos, acho que vocês têm exemplos de sobra aí, né? Aquele Abel, como é que chama Abel, né? O último caso nosso famoso é aquele Abel, o ginecologista, né? Que fazia o favor de engravidar ou assediar as mulheres que eram clientes de pacientes dele. Ajudava elas, né, quer dizer, a ter filhos, um pouco contra a vontade delas, mas ajudava. Na sátira é isso. Esse é um quadro da ópera dos Sghignazzo. A ópera dos Sghignazzo é a ópera do operário, né? O Sghignazzo é uma forma de operário aí Então, o espaço cênico e a gestualidade, né? O Dario vem da arquitetura, então ele escreve sobre uma planta, um alto relevo. Ele sempre primeiro imagina uma cena e depois a cena tem sua lógica. E ele vai construindo a cena junto com o espaço cênico. Para ele, cenografia e texto nascem ao mesmo tempo. Segundo o Ron Jenkins, que é um inglês que analisa a obra dele, o Dario escreve suas peças, isso é muito importante, com o corpo antes de pô-las no papel, improvisando com a plateia, de modo que possa captar o impulso cinético dos gestos na sintaxe de seus diálogos. Fo é refém da obsessão do ator pela transformação. Ele traduz a linguagem corporal em linguagem verbal, as contradições trágicas em paradoxos cômicos, e as imagens do mundo à sua volta na verdade muscular das piadas. O que fez você gostar tanto do trabalho dele assim? Porque você transmite com tanta verdade, que dá para ver nos seus olhos que você gosta muito do trabalho dele. Talvez porque eu acredite mesmo nesse teatro, nessa forma de fazer teatro, nessa forma de comicidade, porque eu acho que o que me encanta é uma verdade, né? Quer dizer, não a única, mas uma verdade. E principalmente, acho que sua pergunta é muito boa, principalmente porque eu acho que ele fala de coisas muito importantes para o ser humano de um modo muito simples e muito divertido. Então me encanta muito aquelas pessoas que conseguem transmitir à audiência alguma coisa que é importante, mas de uma forma muito simples e muito divertida. Então isso me encanta, e eu também tento, a meu modo, né, ou com vocês, ou no nosso teatro, também fazer isso, né? Ser também uma pessoa que possa transmitir as coisas de uma maneira, as coisas complexas às vezes, de um modo muito simples e muito tranquilo. Como é que estaria o humor brasileiro hoje, de TV especialmente, pelo pouco que você acompanha, mas como é que estaria e quais seriam as diferenças? O que a inspiração do Dario Fo poderia renovar no humor televisivo? Boa pergunta. Eu acho que um pouco a gente já respondeu agora há pouco quando eu falei desse humor periférico, epidérmico, né? Quer dizer, o humor televisivo hoje, o stand-up comedy, quer dizer, são humores hoje, CQC, né? São formas cômicas, são formas de comicidade, às vezes muito reacionárias, né? E que tendem
quase todas, não vou dizer todas, mas quase todas, tendem à caricatura, tendem a essa coisa de a graça pela graça, né? Gerar o riso e acabou. Quer dizer, você fica com muito pouco depois disso, quer dizer, né? Por quê? Porque não tem uma dimensão, como a gente falou agora há pouco do trágico, não tem uma dimensão existencial, não tem um ancoramento em personagem, né? Aliás, poucos stand-up comedy têm personagem, né? Alguns, o Marcelo Mansfield, que eu conheço, que é ator, né? Alguns ainda trabalham uma questão de personagem, mas poucos, né? Que é fundamental ter um personagem para ter conflito, né? Quer dizer, um sentimento nasce a partir do conflito, né? Conflito dramático. Então, eu acho que nós vivemos assim, um momento muito triste, muito negro na questão da comicidade, em especial na televisão e no teatro, né, mesmo, né? Nas comédias comerciais, no stand-up comedy, né, em alguns programas, quer dizer, e fora a baixaria, quer dizer, a coisa estigmatizatória, né? Vulgar, estigmatizatória, quer dizer, né? Reforçando preconceitos, quer dizer, né? Aquela coisa da mulher gostosa, não sei o quê, quer dizer, aquilo que já deu, né? Você não aguenta mais ver aquele tipo de coisa que, tudo bem que isso de vez em quando apareça, mas é redundante, né? Quer dizer, são formas muito redundantes que sempre estão aí, quer dizer. Então é uma gracinha, sabe aquela gracinha, né? Que não tem graça nenhuma, é uma coisa estúpida, assim, idiota, quer dizer. Então eu acho que a gente precisa fazer um humor de melhor nível, de melhor qualidade e de melhor ideologia, né? A gente precisa parar, porque o humor é uma coisa muito séria. Se a gente olhar para o humor é uma coisa muito séria, né? Fazer humor é fazer algo muito sério, né? Porque o humor é provocador, o humor é transgressor, se feito com competência e com seriedade, né? Ele é muito provocador e ele é muito, como eu estava dizendo aí, né? Ele pode ser muito instigante, muito subversivo, muito propiciatório de você ver o mundo de outras formas, né? Pelo humor, porque ele mexe exatamente com a razão, né? Quando você ri, você abre, né, a razão, o pensamento, né? Ele, diferentemente do drama, que é onde você se compadece dos sentimentos, né, e se envolve com aquilo, e ao se compadecer sofre, né, nada contra o drama, gente, mas só dizendo assim, ao sofrer se compadece e fica, vamos dizer, emocionado e tocado. No humor não, no humor o lado que a gente está trabalhando é o cérebro e é o lado da razão, né? Então, quando a gente ri, a gente está acionando diretamente a razão, né? Por isso é importante que esse humor, né, que essa comicidade seja uma comicidade também que leve as pessoas a pensar, leve as pessoas a viverem melhor, a serem mais livres, a serem mais justas, a serem mais, né, que provoque talvez isso nelas, e não o contrário, né? Não uma coisa reacionária que eu feche portas, né, que eu seja excludente, né, Newton? Talvez, e pelo contrário, que eu seja de envolver as pessoas se sentirem aproximadas e não excluídas. Dá para usar essa escola aí do Dario Fo, naquele humor tipo do Chaves? Que é um sucesso na televisão. É uma boa pergunta, porque a experiência do Chaves é diferente dessa, né? Eu inclusive não sou um cara que assistiu muito Chaves, né? Mas eu sei que o Chaves tem um diferencial aí. Eu nem não gostaria de falar, acho que eu peço ao Newton para responder, mas se você também, ou Débora, assim, porque eu sei que o Chaves vem de uma outra história, embora esteja na televisão, mas vem de uma outra história um pouco diferenciada, né? Eu sou fãzaço do Chaves. Não, e o Chaves acho que a diferença aqui pro Dário, né? A impressão que eu tenho também, estou meio chutando assim, né? Mas o Chaves é muito totó, né? Lembra o Totó? Aquele humorista também mexicano. De uma ingenuidade, talvez. Aquela né, coisa assim, que a gente está falando, hoje a gente falou um pouco de manhã também, a gente fez uma reunião, que ele tem tipos sociais total, fez um mapa de personagens lá que representa uma situação social, então tem representação social, não é que não tem, e trabalha muito com esse negócio do patético, no sentido de você rir dele, você acha ridículo, mas ao mesmo tempo você tem identificação, você percebe coisas ali, que você fala, puta, dá uma emocionada na gente, né? Que o burlesco bom faz isso. O Fo eu conheço muito menos, estou conhecendo muito agora também, mas a impressão que eu tenho é que é mais satírico direto, então ele vai, essa coisa que o Augusto falou da lógica cerebral, de raciocínios, e é muito satírico no sentido de ser mais explicitamente político também, sabe?
quando está explicitamente político, tem temas políticos, eu vou tratar, e fica na sátira no sentido da politização explícita, assim, né? E o Chaves acho que é mais cotidiano, assim, que eu acho que também tem que trabalhar isso também, se conseguir, né? Fazer uma coisa tão fantástica como o Chaves, que ele faz uma equação social mesmo, né? Impressionante. Mas não tem uma coisa apelativa no Chaves, não. Tem uma coisa muito honesta, assim, sabe? Honesta, no sentido de um cômico verdadeiro, honesto, muito esse bacana. Apelativo, eu morro de medo desse debate, pra falar a verdade. Eu concordo em parte, mas eu morro de medo desse debate, porque é muito usado para o contrário e ficar uma TV asséptica e moralista, né? Ou seja, sem sexo, sem violência. Uma TV sem sexo e sem violência é uma TV Globo, padrão de qualidade, que é uma TV que os militares queriam também. Os militares falavam que a TV devia ser mais asséptica, mais bonitinha, porque não tem os conflitos, né? Você não tem nada, não tem nada. Você pode chamar a TV, a novela do Valcir Carrasco, tudo bonitinho e tal, não tem nada. Não é nada aquilo. Então tem a direita também gosta de uma coisa asséptica e sem os temas mesmo, né? Por outro lado, eu entendo o que você está falando, que é, quando se fala apelativo, no sentido. Eu estou falando que você está falando outra coisa. Vulgar, né? Apelativo no sentido vulgar. Aí a pessoa. Vulgar pode ser, que por exemplo, não, mas o humor. De humilhar, né? Assim, não, mas a gente discutiu hoje. Humilhar, mas é complicado. Porque você zomba das pessoas, né? Hilton, não tem nada de errado zombar das pessoas também. A gente pode zombar das pessoas. A gente não vai zombar de ninguém. É difícil, né? Fazer humor que não pode zombar de ninguém. O Milor fala que não tem humor a favor, o humor é contra. Claro. Então você vai zombar. Inclusive de pessoas mais fracas, a priori. Não, zombar só do poder. De repente você zomba. Tem uma caricatura de um personagem popular que é obcecado, por exemplo, acredita na ideologia do patrão. Eu gosto de fazer contos. Assim. O cara é um bostinha lá e começa a acreditar na ideologia do patrão e começa a reproduzir a ideologia do patrão. Quando ele vira supervisor, já começa a acreditar no patrão e começa a fazer a mesma merda. É um personagem cômico, um bosta, um cara pequeno, não é um grande, não é um chefão, mas é ridículo também. É um cara que está reproduzindo a mesma ideologia. Mas aí estou falando mais cerebral, mas também é putaria também, sabe? Pô, tem que ter uma putaria também, né, gente? Também não tem nunca nada de putaria. Todo o Bakhtin, toda a tradição do carnaval... Ué, mas aqui tem um monte de putaria. O Darifo tem um monte. Melhor trabalha com partes baixas. Né? O Chaves não, porque o Chaves está em outra linha. O Chaves é um negócio... Não trabalha com partes baixas. Então, o legal é quando consegue, na minha opinião, quando você tem as duas coisas. Consegue transcender a parte baixa, né? Ou transcender ou dar o contexto em volta. Ou transcender mesmo. Transcender, então, dá uma elevada de... Sai do baixo e dá uma elevada mesmo. Você fala, né? Existencial até, né? Momentos que você vê uma coisa maior, quando os grandes autores fazem isso. Agora, esse debate de tirar a putaria, aí fica também, né? Como se fosse uma regra tirar a putaria. Não é necessariamente uma regra, existe mesmo, né? A gente trabalha com isso, é uma coisa presente na matéria, a matéria, né? São coisas da matéria, tanto a morte, a violência, a putaria, a morte mesmo, mostrar a morte mesmo, né? Mostrar coisas violentas, né? O problema é quando você pega o Datena, essas coisas que a gente fala, o problema não é ter violência, não é essa a questão. A questão, tem violência, não é essa a questão. A questão é que não tem contexto político, né? A impressão que você tem é que aquilo lá, que não dá para entender direito, um monte de violência que você não entende o que está acontecendo. Né? Você não sabe o que está acontecendo no país. Só tem um monte de gente se matando. A conclusão é que tem uns loucos que você tem que matar. A conclusão do... Se você fica vendo aquele programa, critério, né? a conclusão tem uma conclusão fascista. A conclusão é assim, tem pessoas más que eu devo assassinar elas. A única conclusão que eu posso ter é que não explica por que está acontecendo, não tem o contexto. Mas Newton, eu acho que uma boa parte hoje da dramaturgia, inclusive das novelas, né, e de programas jornalísticos e humorísticos, assim, tende a uma coisa extremamente maniqueísta, né? Sempre, quer dizer, redundante, maniqueísta, quer dizer, então aí assim, você acha que as pessoas vivem aquilo no dia a dia delas. Quer dizer, por exemplo, você pega uma novela, tem gente que só chora na novela. Você diz, mas a vida a gente chora o tempo todo assim, né? Ou só sofre o tempo todo, ou só trai o tempo todo. Quer dizer, né? É de uma falsa imagem, de um grau de... Né? Agora, acho que o que é legal falar em relação ao Darifó é que isso que a Rede Globo faz, ou que uma novela faz, ou que a publicidade faz, ou que os humoristas fazem na televisão, não é à toa. Isso está a serviço de uma ideologia. Isso está a serviço de uma estética /ideológica, né, que é de consumo, que é de massificação, que é de não pensar,
Que é de não ter singularidade. Eu não sou um ser singular, que tem o meu modo de viver, o meu comportamento próprio. Né? Quer dizer, cada vez mais hoje a gente vê no consumo, na publicidade, por exemplo, a coisa massificante. Quer dizer, todo mundo tem que vestir tal coisa, todo mundo tem que fazer assim, todo mundo tem que se transar desse jeito. Né? Quer dizer, Só um cuidado da gente que não é que é de esquerda, a gente que é de esquerda, a gente que é de esquerda tem que tomar cuidado para não renegar prazer, que o Dario Fo não renega prazer. Você vê lá, tem prazer mesmo, né? Porque a gente às vezes começa, por a gente saber que essa fase do capitalismo pós aí, virou obcecado por prazer, a gente fica objeto de tentar comer a pessoa que ele quer lá, que ele bota na televisão, fica todo mundo meio maluco. Se você deixar, você fica louco para comer a Jana Paz e fica a vida inteira pensando nisso. Você não tomar cuidado, o jeito que eles colocam na televisão, eles querem te obcecar por aquela ideia. Aí você vai lá, assalta alguém, mata, só porque você na verdade quer comprar um tênis para ver se come a menina, que é um negócio assim enlouquecido. Então você tem que tomar cuidado com isso, por um lado. Por outro lado, esse tomar cuidado não significa que a gente vai negar isso. Senão a gente vai virar católico, vai virar crente. No sentido de negar o prazer, negar a possibilidade de, tipo, a beleza mesmo. Sabe? Falar, beleza, legal, beleza, não tem nada de errado, beleza, não. Temos que, beleza, prazer, gosto de comida boa, fartura, abundância. São coisas que são importantes na vida, né? Porque se a gente negar isso, a gente dá para a direita toda a parte da vida, entendeu? A direita cuida do prazer e a gente é os chatos que quer mudar o mundo. Mudar o mundo para quê? Você não vai ter prazer, entendeu? Mudar o mundo para ter essas coisas, né? Não é para não ter, é para ter. Então você quer mudar o mundo para ficar chato, ficar em casa reclamando que o mundo devia mudar? Porque a esquerda começou a ficar tão autista de mudar o mundo que começou só a pensar em mudar o mundo. Aí ela quer mudar o mundo, mas ela não sabe nem o que fazer. Ela quer mudar o mundo para continuar mudando o mundo. Mas não é isso, a gente não quer, a gente quer, já tem que começar, né? A viver e tal. Então a gente tem que ter prazer, mostrar essas coisas também da gente, né? Mostrar que a gente tem fartura, abundância. E pode ser uma festa popular. Qualquer festa popular brasileira tem abundância e prazer. A gente sabe disso, das festas populares. Seja uma festa numa favela, seja uma festa tradicional. E isso é legal. Né? A gente tem que lembrar que isso é muito legal. E é isso que é a tradição que a gente gosta. E tem comunidade, tem inserção de todo mundo, como se for, não exclui ninguém. Ou seja, estou falando que essa nova dramaturgia que tem essa coisa, se eu gosto de não excluir ninguém, eu achei muito bom. Que inclui essas pessoas. Quer incorporar e não excluir. Incorporar. Todos, é melhor fazer graça com o outro e não sobre o outro, entendeu? É melhor fazer graça com o outro. Eu quero fazer graça com você e não contra você, né? Sabe? Então isso eu já tenho dúvida. Isso aí. Eu não tenho. Eu acho que uma das formas de incorporar é assim, eu vou acabar esse assunto. Eu lembro, assim, a gente fica amigo das pessoas zombando delas. É uma das formas da amizade. Sem dúvida. Você, quando começa a zombar do teu amigo, você vai ficando amigo dele. Então, existe mesmo conflitos de zombar. Você vai trabalhar em algum ambiente, aparecem pessoas que você estranha a pessoa. Né? Quando veio o nordestino para São Paulo, tinha um estranhamento disso. Não estou dizendo que não tem, tem um estranhamento. Meu pai tinha problema com o nordestino, meu pai é uma pessoa de gente boa, não é uma pessoa. Um puta cara legal. Só que ele era operário aqui, italiano, chegou no nordestino e tinha problema. Ele achava esquisito, não sabia quem era direito. Então, aí se você criar canais disso virar brincadeira, o estranhamento, quando eu fui morar numa república, tinha gente de várias coisas, você estranha. Se você criar um canal daquilo virar uma brincadeira, as pessoas ficam amigas. Mas é uma forma de ficar amigo, inclusive, porque existem diferenças e as diferenças têm que ser tematizadas. Você não pode também agora fingir que não tem nada e ficar fingindo que todo mundo se ama e, na verdade, daqui a pouco o cara vai lá e mata o outro. Então, a gente tem que trabalhar, porque eu falei, com a sátira, a brincadeira, de forma mais legal. Você fala, tudo bem, a gente pode dar uma zombada, só que um zombo do outro, entendeu? Pra gente chegar numa... Porque senão a gente não pode falar nada. A gente não pode falar de nada, né? E o autoconhecimento vem nosso autoconhecimento vem da imagem que o outro tem da gente. A gente ter coragem de aceitar que o outro zombe da gente. Tudo isso são processos, tanto a nível pessoal quanto a nível social mesmo, são processos que têm que ser feitos. Não dá para não fazer. É isso que eu estou falando. Claro. Eu acho que não dá para não fazer. Vai fazer. Aí, isso a gente vai fazer. Porque a gente vai falar humor que a gente não pode falar nada, a gente pode zombar, eles zombam das coisas, entendeu? Eu acho que eles zombam. Pelo contrário. Acho que eles zombam das coisas. Concordo com você. Agora, tem que tomar cuidado para não zombar, viu? Não, concordo com você. O que eu só quero enfatizar, concordando com você, é aquela máxima latina, né? Que está aí o ridendo castigat mores, né? Quer dizer, rindo se castiga mais, né? Ou melhor. Quer dizer, o riso é uma punição.
né? Tá lá no Bergson já isso, já tá, quer dizer, é a punição mesmo. Mas é a punição ao vício. Quer dizer, de qualquer forma, tem um vício quando você ri, quer dizer, de alguma coisa que te provoca essa questão de rir. Então, quer dizer, a vaidade exacerbada, quer dizer, então, se a pessoa tem isso, é lógico que ela vai ser punida pelo riso, né? Ou o poder, o abuso do poder. Nós não podemos nos assim, um pouquinho. Não, só isso, mas só. Não, e o bufão, tradicionalmente, nas cidades, era ou mutilado, ou defeituoso, ou alguém que é excluído. O excluído, por ser defeituoso, ele pode falar mal do rei. Isso. Então, eu estou falando pelo seguinte, eu acho que um dos critérios para isso, que é, por exemplo, que o CQC não faz e incomoda, é ter autoironia. Você tem que primeiro se autodestruir, você mesmo, como narrador, como personagem, para aí poder brincar com o outro. Uhum. Porque aí você tem o direito de brincar com o outro. Se você dá uma de gostoso, aí você está julgando o outro. Então você tem que fazer parte daquilo. É arrogante, né? Aí é arrogante. Para você ter o direito de zombar, e zombar com amor, para transformar, você tem que ter a capacidade de autodestruição. Né? Exatamente. Bom, a gente está meio tendo que encerrar, mas eu acho que fazendo o elo com o princípio da apresentação da proposta do projeto, eu acho que a gente cumpriu um pouco hoje, né, que é conversar. Ninguém chega aqui com uma fórmula pronta. Esses seminários é para a gente realmente discutir o humor na televisão, humor televisivo bebendo em outras fontes, no teatro, no quadrinho, né, da música, no stand-up. Então, é esse trânsito e esse fluxo para a gente conseguir fazer lá na frente, de forma colaborativa, um programa de TV que tenta inovar.